Ação Bíblica, uma obra missionária com mais de 100 anos e igrejas comprometidas com a Palavra de Deus. Muito bem, queridos. Vamos dar sequência ao nosso estudo no livro de Êxodo. E, em particular, nós estamos agora estudando sobre essa habitação no deserto, né? Chamada de tabernáculo, ou a casa de Deus no deserto. Então essa maquete, essa casa, essa construção que foi feita no deserto, orientada por Deus, cada detalhe da construção, tudo o que deveria ser feito nos mínimos detalhes, orientado por Deus a Moisés, e onde ali, nesse tabernáculo, aconteciam os sacrifícios, onde o povo era perdoado, e nós então estamos estudando sobre o tabernáculo. Então o tabernáculo era o lugar de encontro entre Deus e os israelitas. Jesus Cristo é o lugar de encontro entre Deus e o homem pecador. Então no Antigo Testamento era o lugar de encontro entre o homem e Deus. Essa é uma maquete do tabernáculo, da ação bíblica. Essa maquete tem muitos anos, talvez os mais antigos aqui, talvez a Dorli, Gilvan, né, se lembram dessa maquete da ação bíblica. Então eu fiz, talvez o Lele, né, eu fiz questão de trazer essa maquete. Depois vocês podem, no final do culto, se aproximar, dar uma olhada, né, nessa maquete. Essas peças que foram feitas lá na Suíça. Então mostra um pouquinho dessa construção lá no deserto, né? Então todas as tendas, né, estavam em volta desse tabernáculo. Então e todo o sacrifício acontecia ali dentro, né? E a pessoa que trazia o sacrifício, ela tinha que entrar por essa porta, né? Então era a única porta de entrada para ali se encontrar com os sacerdotes e oferecer o seu sacrifício a Deus, né? Aqui nós tínhamos o santo lugar, né? Aqui nós temos 7 cobertas que cobriam o santo do santo. Nós vamos olhar para essas cobertas também. E aqui tinha o santíssimo lugar, né, onde tinha a arca da aliança, né, onde somente o sumo sacerdote, uma vez por ano, ele podia entrar, né, no santo do santo, né, onde Deus se fazia presente neste lugar. Então nós estamos estudando sobre o tabernáculo. No último culto nós falamos sobre esse tecido branco que envolto, né, de todo o tabernáculo. Nós falamos sobre a santidade de Deus, né? E hoje nós vamos falar sobre esses postes aqui, né? Essas estacas que sustentavam essa cortina branca, e o que ela significa para a nossa vida, e o que nós podemos aprender de lição sobre esse aspecto do tabernáculo. Lembrando que essa construção do tabernáculo lá no deserto, né, durante o dia havia uma coluna de nuvem. Aqui nós não temos, né, uma coluna de nuvem, né? Mas a palavra de Deus fala que lá no deserto, durante o dia, tinha uma coluna de nuvem, no santo do santo, onde Deus se fazia presente. Então todas as pessoas do povo que olhavam para o tabernáculo, eles viam essa coluna de nuvem em cima do santo do santo, sabendo que Deus estava ali presente. E à noite era uma coluna de fogo. Durante a noite era uma coluna de fogo, né, que estava em cima do santo do santo, onde Deus se fazia presente. O Deus que se fez presente no meio do seu povo. O Deus que sempre desejou ter relacionamento com o seu povo desde o princípio,
quando Ele criou o primeiro casal, Adão e Eva. O nosso Deus é um Deus relacional, o nosso Deus é um Deus de relacionamento. O nosso Deus não é um Deus distante de nós. O que nos separa de Deus é o pecado. O pecado que eu e você cometemos nos afasta de Deus, porque Deus, Ele é santo, santo, santo. E nenhum pecador pode se aproximar da santidade de Deus. E por isso, aqui essa figura do tabernáculo no deserto e o sacrifício de um cordeiro podia aproximar o homem pecador desse Deus santo. Hoje, nos nossos dias, nós não temos mais o tabernáculo construído, porque Jesus Cristo, Ele é o verdadeiro tabernáculo que veio ao mundo e deu a sua vida por nós. E hoje, através de Jesus Cristo, não é através de uma religião, não é através do pastor, do padre, de quem quer que seja, através de Jesus Cristo, hoje, eu posso me aproximar de Deus, o Deus que tem relacionamento com aquele que foi perdoado, com aquele que foi justificado pelo sangue de Jesus Cristo. Então olha que figura linda, durante o dia uma coluna de nuvem, e durante a noite uma coluna de fogo, mostrando a presença de Deus no meio do seu povo. E cada um desses aspectos da construção do tabernáculo foram detalhadamente construídos exatamente, milímetro a milímetro, como Deus estabeleceu. Não foi uma imaginação de Moisés, do homem. Não, Deus revelou para Moisés como deveria ser essa construção, em seus mínimos detalhes. E ela foi construída nos seus mínimos detalhes. Outra coisa interessante, quando esta coluna de fogo, ou essa coluna de nuvem, se movia, isso era um sinal de que Deus estava dizendo para o povo, nós vamos nos mover daqui para um outro lugar. Então, todo o tabernáculo era desmontado pelos sacerdotes, seguindo uma orientação exata, como deveria ser desmontado esse tabernáculo, como deveria ser carregado esse tabernáculo. Não era de qualquer jeito, era com zelo, com temor, e aonde Deus, a coluna de nuvem parava, era o local que eles deveriam o quê? Novamente construir o tabernáculo. E eles então construíam o tabernáculo. Ficava lá o tempo que Deus determinava. E aí, quando ela se movia, novamente era desmontado e conduzido a essa construção, essa habitação, essa casa de Deus lá no deserto. E cada um desses aspectos do tabernáculo está ligado com a pessoa de Jesus Cristo. Tudo que tem a ver com o tabernáculo está ligado com aquele que um dia viria. Jesus Cristo, que viria e cumpriria exatamente a lei e aquilo que Deus havia prefigurado. Isso é lindo. Então, essa figura do tabernáculo no Antigo Testamento mostrava, era uma figura, era uma sombra daquele que viria um dia, Jesus Cristo. E Ele veio. E hoje nós olhamos para trás, porque Jesus Cristo, há 2000 anos atrás, Ele veio e Ele cumpriu exatamente aquilo que Deus queria nos ensinar. Na próxima semana eu quero falar sobre essas 4 cores da cortina de entrada. E nós vamos ver que cada uma dessas cores tem a ver com cada um dos evangelhos. Mateus, Marcos, Lucas e João. Essas 4 cores. Então, é maravilhoso você poder estudar o tabernáculo e ver esses detalhes da mão, do cuidado, da direção de Deus e principalmente do desejo de Deus de habitar no meio do seu povo. Ah, meus queridos, se cada um de nós entendêssemos que o Deus Criador, o Deus Todo-Poderoso, o Deus Majestoso, Ele quer se relacionar comigo e com você. E saber que muitas vezes nós perdemos tanto tempo com celular, com jogos, com tantas outras coisas, e deixamos de nos relacionar
com o verdadeiro Deus. O Deus que pode mudar a nossa história. E quando nós nos afastamos de Deus, nós vamos dando brechas para o diabo encher o nosso coração, para duvidarmos da palavra de Deus. E nessa noite, eu quero ler com os irmãos alguns versículos de Êxodo 27, de 9 em diante, que fala desse pátio, tá? Externo. Faça um pátio para o tabernáculo. O lado sul terá 45 metros de comprimento. Queridos, dessa ponta até aquela ponta, são 45 metros de comprimento. Então imagina, talvez, da entrada da nossa igreja até, de repente, lá no outro quarteirão, 45 metros de comprimento, tá? E cortinas externas de linho fino trançado, com 20 colunas e 20 bases de bronze, com ganchos e ligaduras de prata nas colunas. O lado norte também terá 45 metros de comprimento e cortinas externas, com 20 colunas e 20 bases de bronze, com ganchos e ligaduras de prata nas colunas. Exatamente, o que era do lado esquerdo era do lado direito, tá? O lado ocidental, com as suas cortinas externas, terá 22 metros e meio de largura, com 10 colunas e 10 bases. Então, aqui, 22 metros e meio. Então, basicamente, esse terreno da igreja, mais a vizinha aqui, ó. A frente, 22 metros e meio. O terreno da igreja que tem 12,5, então, basicamente isso. 22 metros e meio. Por 40, né? Haverá cortinas de 6 metros e 75 centímetros de comprimento num dos lados da entrada, com 3 colunas e 3 bases. E cortinas externas de 6 metros e 75 centímetros de comprimento do outro lado, também com 3 colunas e 3 bases. Na entrada do pátio haverá uma cortina de 9 metros de comprimento, de linho fino, trançado e de fios de tecido azul, roxo, vermelho, obra de bordador, com 4 colunas e 4 bases. Então ele está falando da porta de entrada, como deveria ser as cores. Agora imagina isso, irmãos, lá no deserto, conseguir todo esse material, fazer exatamente como as cores que Deus determinou, a altura das cortinas, das colunas. Como isso era possível num deserto? Mas Deus, Ele capacitou homens, né? Deus deu sabedoria para que eles fizessem exatamente como Deus havia determinado. A obediência. E quando nós obedecemos a palavra de Deus, meus queridos, exatamente como ela nos manda, Deus nos abençoa. Obedecer parcialmente não é obediência. Obedecer parcialmente é desobediência, é pecado. Deus quer que eu e você obedeçamos exatamente aquilo que Ele nos fala. Por isso que Ele nos deixou a sua palavra. Jesus Cristo, certa vez, disse: as pessoas erram porque não conhecem as Escrituras. Uma das perguntas que eu fiz nesse diagnóstico era: quantas vezes nós lemos, estudamos a palavra de Deus em 2025, em 365 dias? Qual o valor que nós demos à leitura, ao estudo? Eu não estou falando se você lê um devocional, um pão diário, alguma coisa. Isso é legal. Não, mas é você abrir a sua Bíblia e estudá-la, aprender com ela. Deus fala, não através de revelações, através de sonhos. Deus nos fala nos nossos dias através da sua palavra. É através dela que Ele fala conosco. Então, a obediência era tão importante aos detalhes. Verso 17: todas as colunas ao redor do pátio terão ligaduras
e ganchos de prata e bases de bronze, né? Então, essas colunas aqui, então tem as suas ligaduras, os ganchinhos que seguravam a cortina, base de bronze, aqui o pedestal em cima de prata. Então, cada detalhe devia ser feito exatamente como Deus havia falado. O pátio terá 45 metros de comprimento e 22 metros e meio de largura, com cortinas de linho fino, trançado de 2 metros e 25 centímetros de altura. Ou seja, uma pessoa normal não conseguia enxergar o que estava dentro. 2 metros e 25 de altura. Eu tenho 1,80 m, né? Nem que eu ficasse de pé, não conseguiria. Né? Ninguém, então, conseguia enxergar o que estava dentro. Só conseguia enxergar o que estava dentro quando você entrava pela porta. E só tinha uma maneira de você entrar pela porta. Era quando você estava arrependido dos seus pecados. Você tinha entendido que você tinha feito algo que tinha desagradado a Deus. Você tinha quebrado a sua comunhão com Deus. A sua consciência estava pesada pelo pecado que você havia cometido. Então você tinha que olhar para o seu rebanho, pegar um cordeiro macho sem defeito e trazer esse cordeiro. Agora imagina, vamos imaginar que a sua tenda está aqui, e você tem que passar no meio de todas as tendas, até chegar à porta de entrada e entrar. E todo mundo ia ver que você estava carregando o seu cordeiro, e sabia que se você estava carregando é porque você fez alguma coisa errada. E ali dentro acontecia o sacrifício. E aquela pessoa que entrou pecadora, ela saía justificada, perdoada, porque aquele cordeiro sacrificado e o seu sangue derramado trazia o perdão de Deus para aquela pessoa que havia pecado contra Deus. Não existe outro meio de nós sermos perdoados a não sermos nos humilharmos diante de Jesus e falar: Jesus, o Senhor conhece a minha vida, tem misericórdia de mim, eu reconheço que o Senhor derramou o seu sangue naquela cruz. Então, 22 metros e meio, né, por 45 metros, essa era a construção do tabernáculo no deserto. Não era uma pequena construção, era uma grande construção. Exigia muita mão de obra, muito trabalho, dedicação. Quanto tempo levou para ser preparado todos os detalhes desse tabernáculo, dessa construção? E hoje nós vamos falar, eu não encontrei nada em português, tá? Então, vamos falar dessas colunas que sustentavam essa cortina branca de 2,5 metros, né? A base de bronze, a coluna, né? a estaca. Né? Como que, num deserto, lembra que no deserto o terreno é o quê? Areia, não é um terreno firme. Como que essas estacas permaneciam firmes? Então, cada um desses aspectos era importante para essas colunas permanecerem firmes no deserto, né? Num lugar instável, né? Essas colunas tinham que permanecer firmes, essas cortinas esticadas, né? Exatamente como Deus havia estabelecido, né? Então, essas colunas que sustentavam toda essa construção. Então, algumas aplicações que eu gostaria rapidamente de ver com os irmãos sobre essas colunas, né? Sobre a importância dessas colunas que sustentavam esses ganchos, que sustentavam essa cortina, que nos fala da santidade do nosso Deus, né? Então, a primeira lição que nós podemos tirar é sobre a responsabilidade, né? Nós temos a responsabilidade de mostrar pela nossa vida a santidade de Deus e pelo nosso testemunho declarar que Cristo é a única porta pela qual podemos chegar perto de Deus.
Então essas colunas sustentavam essas cortinas brancas que nos falam da santidade do nosso Deus. Ninguém podia entrar dentro do tabernáculo, ou por baixo, ou pulando por cima. O único meio de entrada é pela porta. E nós temos uma responsabilidade como cristãos de mostrar para as pessoas, de pregar o evangelho para as pessoas e mostrar para elas que o único meio de se aproximar de Deus é através de Jesus Cristo. Não é através da religião, não é através das nossas obras, não é porque eu nasci num lar cristão que automaticamente eu sou salvo, não, porque a palavra de Deus fala que todos nós somos pecadores, todos nós nascemos com a marca do pecado, e todos nós precisamos ser justificados e perdoados. Então, como igreja de Jesus Cristo, nós temos uma responsabilidade de mostrar que só existe uma porta de entrada, só existe um caminho, e esse caminho é através de Jesus Cristo. Então, essas colunas, com suas bases de bronze, sustentavam as cortinas brancas, figura da justiça e da santidade de Deus. Assim, as bases de bronze são também um símbolo da obra completa de Jesus Cristo, obra inabalável, cuja eficácia é inquestionável, que oferece uma base segura para a vida de qualquer um que queira construir sobre elas. Então, o que sustentava essas colunas aqui era a sua base pesada de bronze, que sustentava essa coluna de madeira, tá? De acácia, que sustentava. Depois ela era fixada com ganchos, né? Com cordas, né? E afixada mesmo na areia. Mas o que sustentava era essa base de bronze. E essa base simboliza que o único que pode sustentar a nossa vida é Jesus Cristo. Mesmo num mundo instável, num mundo onde há tantas religiões que falam de tantas alternativas para chegar a Deus, e nós sabemos que o único caminho que nos leva a Deus é Jesus Cristo. Como que colunas como essa permaneciam firmes num deserto? Por causa da sua base de bronze, né, que sustentava e que dava a fixação para que elas ficassem bem amarradas. Queridos, todos nós temos a responsabilidade, né, de mostrar aí pela nossa vida a santidade de Deus. As pessoas, ao olharem para as nossas vidas, eles estão vendo a glória de Deus. Quando eu abro a minha boca, as pessoas veem a glória de Deus quando eu abro a minha boca. Nas minhas atitudes, seja no meu casamento, no tratar com os meus filhos, com os meus colegas de trabalho, as pessoas estão vendo a glória de Deus na minha vida. Elas estão vendo a luz de Jesus Cristo brilhando através das nossas vidas. Isso é muito importante quando nós pensamos na vida cristã e na responsabilidade que temos de viver uma vida de santidade diante de Deus. Olha que interessante, a palavra de Deus fala em 1 Tessalonicenses 4:3, pois esta é a vontade de Deus, o quê? A vossa santificação. Não é uma opção de vida, é a vontade de Deus, é o desejo do coração de Deus, que eu e você, como filhos de Deus, vivamos em santidade de vida. Mesmo diante, quando ninguém está olhando para você, o que você está fazendo no seu smartphone, Deus está vendo. O Espírito Santo que habita em você, Ele está ali com você. Quando você o que você faz aí fora, as decisões que você toma, tem refletido a santidade de Deus?
Sabe o que é triste pensar, meus queridos, nos nossos dias? Que muitas pessoas que não conhecem a Deus, muitas vezes não têm vontade de entrar numa igreja. Sabe por quê? Porque eles estão envergonhados pela atitude de muitas pessoas que se dizem cristãs, que usam camisetas escritas, tendo um versículo, uma faixa escrito Jesus na testa, mas que não vivem. Dizem ser filhos de Deus, mas não vivem como filhos de Deus. Será que nós temos alegrado o nosso Pai com a nossa vida, ou nós temos entristecido o nosso Deus com a nossa vida? Então o apóstolo Paulo aqui, ele deixa muito claro que a vontade de Deus é a santificação, é você fugir do pecado, é você não flertar com o pecado. Ninguém cai no abismo do dia para a noite. Hoje eu vou cair no abismo. Não, é um processo que pouco a pouco você vai flertando com o pecado, e quando você vê, você está na beira do precipício, e quando você vê, você caiu. Então, são escolhas, e Deus nos dá muitos livramentos, Deus nos mostra o caminho para não cairmos. A vontade de Deus, meus queridos, é a nossa santificação. Por isso que nós falamos tanto sobre namoros sem relação sexual somente dentro do casamento. E isso está no contexto da santificação. Em todas as áreas da vida, santificação. Olha só que o apóstolo Paulo fala em Filipenses 1:27, não importa o que aconteça, exerçam a sua cidadania de maneira digna do evangelho de Cristo, para que assim, quer eu vá ou os veja, quer apenas ouça a seu respeito em minha ausência, fique sabendo que vocês permanecem firmes, num só espírito, lutando unânimes pela fé evangélica. Permanecer firmes. O que sustentava essas bases? Era a base de bronze, que permanecia, por isso que elas permaneciam firmes. E essa base simbolizava Jesus Cristo. Da mesma forma, queridos, se eu e você não estivermos firmados em Jesus, na rocha, permanecendo firmes nele, quando vir as tempestades, quando vir as lutas, nós vamos ceder, nós vamos cair. Onde você tem fundamentado a sua vida, as suas escolhas? Quem estava do lado de fora do tabernáculo, via as cortinas brancas representando a justiça e santidade de Deus. Elas eram usadas por Deus para que sua glória fosse refletida, e isso Jesus Cristo fez maravilhosamente. E essa realidade nos leva a entender por que João Batista testemunhou dizendo: mas aquele que vem depois de mim é mais poderoso do que eu, cujas sandálias não sou digno de levar. Certa vez João Batista também ele disse: convém que ele, Jesus, cresça e que eu diminua. Então, entendendo a importância de Jesus Cristo, ele é maior. E o apóstolo Paulo também entendeu muito bem a responsabilidade. E meus queridos, eu e você temos uma responsabilidade diante do mundo. Você não tem uma opção de vida, você tem uma responsabilidade. Assim como você tem responsabilidade de trabalhar, assim como você tem responsabilidade de criar filhos, assim como você tem várias responsabilidades que você tem que cumprir, pagar seus boletos, não importa. Como cristãos também nós temos responsabilidades. E uma das responsabilidades que eu e você temos é testemunhar sobre Jesus Cristo e que só existe uma porta de entrada. Uma das perguntas que está aí nesse diagnóstico é: nós tivemos 365 oportunidades em 2025 para testemunhar para as pessoas que Jesus é o único caminho. Quantas vezes nós falamos de Jesus em 2025? Eu não estou perguntando para você quantas vezes você convidou alguém para vir à igreja. Eu estou perguntando para você quantas vezes da sua boca saiu o evangelho compartilhado com as pessoas que não conhecem Jesus.
para o seu vizinho, para o seu parente, para quantas pessoas Deus colocou no seu caminho. Oportunidades que eu e você perdemos não voltarão mais. 2025 não voltará mais. Nunca mais. Pessoas talvez que você teve a oportunidade vieram até falecer em 2025. E de repente a sua consciência pesa e fala, puxa vida, eu tive a oportunidade e não falei. Então, esse aspecto nos fala sobre responsabilidade. Olha só o que o apóstolo Paulo fala em 1 Coríntios 9, 16 e 17. Contudo, quando prego o evangelho, não posso me orgulhar, pois me é imposta a necessidade de pregar. Ai de mim, se não pregar o evangelho. Paulo entendia essa responsabilidade. Ai de mim! Porque se prego de livre vontade, tenho recompensa. Contudo, como prego por obrigação, estou simplesmente cumprindo uma incumbência a mim confiada. Paulo entendia, ai de mim, ai de mim. Ele sabia. Sabe por quê, meus queridos? Todos nós sabemos que uma pessoa que não ouviu o evangelho, não crê em Jesus Cristo, todos nós sabemos pela palavra de Deus que ele vai para o inferno. Não existe purgatório, não existe reencarnação, não existe uma segunda chance. Todos nós sabemos disso. E se nós sabemos que a eternidade está em jogo entre viver com Deus e viver longe de Deus, a pergunta é, por que nos calamos? Por que nos acovardamos? Por que temos tanta habilidade para falarmos sobre tantas outras coisas, mas não falamos daquilo que é mais importante sobre a eternidade para as pessoas? Então o apóstolo Paulo fala, ai de mim. Então, analisando bem essa responsabilidade, vamos perceber que ela deixa de ser um peso, porque antes de qualquer coisa, é um privilégio de todos aqueles que foram comprados pelo sangue de Cristo, para servi-lo e para falar do seu nome. A segunda lição que eu quero... tem 1 Pedro que eu não li aqui, 1 Pedro 3, 13 e 15. Quem há de maltratá-los, se vocês forem zelosos na prática do bem? Todavia, mesmo que venham a sofrer porque praticam a justiça, vocês serão felizes. Não temam aquilo que eles temem, não fiquem amedrontados. Antes santifiquem Cristo como Senhor no coração, e sejam sempre preparados para responder a qualquer que lhes pedir razão da esperança que há em vocês. Não tenham vergonha, não tenham medo. Mas o apóstolo Pedro fala, se preparem. E como eu me preparo? Lendo a Bíblia, estudando-a, né? Para que você esteja preparado para responder a pergunta daquelas pessoas. E ele continua dizendo, contudo, façam isso com mansidão e respeito, conservando boa consciência, de forma que os que falam maldosamente contra o bom procedimento de vocês, porque estão em Cristo, fiquem envergonhados de suas calúnias. É melhor sofrer por fazer o bem, se for da vontade de Deus, do que fazer o mal. É melhor sofrer por fazer o bem do que sofrer por fazer o mal. A segunda, firmeza, né? Essa coluna nos fala da firmeza. As colunas permaneciam firmes nas areias do deserto, porque estavam apoiadas em bases de bronze e com cordas eram presas ao chão pelos pregos, ou estacas, né? De bronze, que apontavam para a justiça e julgamento de Deus. O segredo da estabilidade das colunas eram as bases de bronze. A força para permanecerem firmes não estava nas colunas, e sim na sua base de bronze. Essas colunas, figuradamente, apontam para os crentes que devem ser assim. Nos fala de firmeza, que eu e você devemos ser firmes. Tem até um hino do nosso Inar, né? Firme nas promessas do meu Salvador, né? E por aí vai. Firmes, permanecer firmes, inabaláveis. As colunas
eram ligadas aos pregos por meio de cordas, né, que fixavam, que davam a sustentação. A nossa fé é como aquelas cordas, pois está ligada àquele que é o prego. A fé está arraigada na obra de Cristo, ou na obra da redenção, que tem como base o julgamento de Cristo na cruz. Os ganchos, as vergas de prata, apontavam para a graça e o amor de Deus, indicando que a redenção já aconteceu. Quanto aos crentes, devem reconhecer suas incapacidades e depender única e exclusivamente da suficiência de Jesus Cristo, que disse: porque sem mim nada podeis fazer. Queridos, sem Jesus, eu e você não podemos fazer nada. Para nós permanecermos firmes, nós precisamos estar em Jesus, conectado com Ele, em comunhão com Ele, para nós permanecermos firmes. O apóstolo Paulo, lá em 1 Coríntios 15, 57, 58, ele fala: mas graças a Deus, que nos dá a vitória por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. A nossa vitória não é pela nossa força, não é pela nossa intelectualidade, pela nossa cultura, pela nossa capacidade. O apóstolo Paulo fala que a nossa vitória está em nosso Senhor Jesus Cristo. E se a nossa vitória está nele, o apóstolo Paulo fala: portanto, meus amados irmãos, mantenham-se firmes. Mantenham-se firmes. Vocês serão tentados a pecar contra Deus, a duvidar da palavra de Deus. Essas estacas estavam firmes, mesmo no deserto. Elas não balançavam em meio ao vento. Não, elas estavam firmes. Da mesma forma, o cristão, eles têm que estar firmes. Por isso que o apóstolo Paulo fala: portanto, meus amados irmãos, mantenham-se firmes. E que não os abale. Sejam sempre dedicados à obra do Senhor. Uma das perguntas que foi feita nesse diagnóstico, nós tivemos em 365 dias de 2025, nós tivemos um coração disposto a servir o nosso Deus. Em primeiro lugar, na nossa igreja. Sabe por quê? Porque se eu e você somos filhos de Deus, eu e você recebemos dons do Espírito Santo. Todos nós recebemos dons do Espírito. Se nós não estamos usando esses dons para servir a nossa igreja, sabe o que nós estamos fazendo? Nós estamos cavando e escondendo esse. Quem não serve, não serve. É inútil para Deus. Deus, Ele nos capacita para sermos úteis. Deus escolheu esses homens que construíram esse tabernáculo nos seus mínimos detalhes. Quando você pega, por exemplo, a mesa do sacrifício aqui, cada um dos detalhes, o gancho, o que sustentava, cada um dos detalhes que foi feito exatamente como Deus queria. E Deus capacitou estes homens para fazer exatamente como Deus queria. Meus queridos, Deus é quem nos capacita. Não se esconda através da vergonha. Não se esconda através, eu não tenho tempo. Queridos, todos nós temos tempo. Deus tem nos dado 24 horas. É como nós administramos o nosso tempo. Essa é a questão. Então, se eu não tenho prazer em servir a minha igreja, é porque eu não entendi ainda o amor de Deus, o sacrifício de Jesus Cristo por mim na cruz do Calvário. Servir ao meu Deus é um grande privilégio. Vocês não estão servindo ao pastor da igreja, à liderança da igreja, vocês estão servindo a Deus. Quando eles estão tocando, eles não estão tocando para nós, eles estão tocando para Deus. Entendam isso, que tudo que nós fazemos é
para o nosso Deus. Se eu arrumo tempo para jogar bola, se eu arrumo tempo para ir em festa de aniversário, se eu arrumo tempo para fazer tantas coisas, porque eu não arrumo tempo para servir aquele que deu a sua vida por mim? Tem alguma incoerência. Então, estes homens foram capacitados. E eu tenho certeza absoluta que se você se dispor nas mãos de Deus e falar para Deus, Deus, usa-me, Ele vai te usar. Porque o maior prazer de Deus é usar a vida dos seus filhos. Os anjos gostariam de deixar a glória para vir evangelizar o mundo, e eles fariam isso, mas Deus falou: não, essa responsabilidade, esse privilégio, sabe de quem que é? É dos meus filhos que estão lá na terra, é eles que têm essa responsabilidade, é eles que têm esse privilégio de servir. Então, por isso que o apóstolo Paulo fala: mantenham-se firmes, e que nada os abale, sejam sempre dedicados à obra do Senhor. Olha só como ele termina esse texto: pois vocês sabem que no Senhor o trabalho de vocês não será o quê? Inútil. Aquilo que aqueles homens fizeram na construção do tabernáculo não foi inútil. Tudo aquilo que nós fazemos para o Senhor não é inútil. Os nossos antepassados, aqueles que nos precederam, eles não foram inúteis. Agora, imagina um dia eu e você chegarmos diante de Deus, e o que Deus vai falar a meu e a seu respeito? Ele vai falar para mim e para você: servo útil, servo bom e fiel? Ou o Senhor Jesus, Ele vai olhar para mim e para você e vai falar: servo inútil, você foi inútil, eu te dei dons, eu te capacitei com o meu espírito, eu te dei oportunidades, você ouviu o clamor muitas vezes da igreja precisando de voluntários, de pessoas para servir. Você ouviu aquilo mexeu com o seu coração, mas você não se dispôs por causa do orgulho, ou porque você não queria perdoar alguém. Mas talvez eu vou ter que trabalhar com aquela pessoa na igreja, e eu não vou com a cara daquela pessoa. Aí é outra questão do perdão. Se você não perdoa é porque você não entendeu o perdão de Deus. O trabalho daqueles que vivem para o Senhor não será inútil. Eu quero ouvir da boca do meu Senhor: servo bom e fiel. Eu não sei o que você espera ouvir da boca do seu Senhor, do Senhor Jesus. E isso pode acontecer hoje, pode acontecer essa semana. Firmeza é tão importante. O apóstolo Paulo também, falando aos Coríntios, no capítulo 16, ele fala: estejam vigilantes. Mantenham-se firmes na fé. Sejam homens de coragem. Sejam fortes. Façam tudo com amor. Olha que lindo. Mantenham-se firmes na fé. Sejam crentes de coragem. Será que nós somos crentes covardes? Que não têm coragem para enfrentar os desafios? Nós estamos vigiando diante desse mundo que está em trevas. Mantenham-se firmes na fé, firmados nas promessas da palavra de Deus. E o último lugar que nós aprendemos sobre essas colunas é sobre o testemunho. As colunas de pé, eretas e firmes, sustentavam as cortinas coloridas e brancas que estavam testemunhando para os judeus
que Deus era justo, santo e soberano. Estava mostrando para eles, todas aquelas tendas que estavam em volta, estavam mostrando que Deus é santo, justo e soberano. Testemunhavam também que Deus era o Criador dos céus e da terra, e que seu santuário estava ali, firme e inabalável, suportando qualquer adversidade. Isso me faz lembrar de um salmo muito conhecido por nós, o Salmo 121, que fala assim: levanto os meus olhos para os montes e pergunto, de onde me vem o socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Ele não permitirá que você tropece. O seu protetor se manterá alerta. Sim, o protetor de Israel não dormirá. Ele está sempre alerta. O Senhor é o seu protetor, como sombra que o protege. Ele está à sua direita. De dia o sol não o ferirá, nem a lua de noite. O Senhor o protegerá de todo mal, protegerá a sua vida. O Senhor protegerá a sua saída e a sua chegada desde agora e para sempre. Queridos, durante aqueles 40 anos no deserto, desde que Deus tirou o seu povo do Egito, depois de 430 anos, Deus cuidou desse povo. A palavra de Deus fala que a sandália dos pés deles, nesses 40 anos, não se gastaram. Não faltou pão. Todos os dias eles tinham maná, o pão do céu que caía. Todos os dias. Eles não precisavam ir na padaria comprar. Todos os dias Deus mandava. Quando eles tinham sede, da rocha brotava água que saciava a sede daquele povo. E mesmo, queridos, com essa construção, com a presença de Deus no meio do seu povo, sabe o que é triste pensar? Que este povo ainda duvidava, esse povo ainda era incrédulo, esse povo ainda não acreditava. E sabe o que aconteceu? Com toda essa geração que saiu do Egito, libertado por Deus com mão poderosa, toda essa geração, essa primeira geração que saiu do Egito, eles vão morrer no deserto. Eles não vão entrar na terra prometida, com exceção de 2 homens só, 2, Josué e Calebe. Os 2 que se manteram firmes e fiéis às promessas de Deus. De 2 milhões de pessoas, eu não estou falando de 200 pessoas, de 2 milhões de pessoas, 2. Coloca isso na porcentagem, acho que dá 0,000, né? Acho que 2 pessoas permaneceram fiéis, firmes, e entraram na terra prometida. Nós somos um grupo aqui de quase 50. A pergunta é: quem permanecerá firme e fiel até o fim? Eu estou há quase 30 anos aqui nessa igreja, como pastor. Eu vi muita gente começando. Eu vi muita gente se destacando. Eu vi muita gente com dons e talentos incríveis. Eu vi muitas pessoas neste palco, eu vi muitas pessoas dando aula, eu vi muitas pessoas servindo. Isso me levou a uma conclusão. Hoje eu não me impressiono mais como se começa. O que me impressiona é como se termina a vida cristã. Começar muitas vezes é fácil. Terminar a corrida cristã é um desafio. Correr a maratona, sair na corrida na frente é uma coisa. Chegar no final é outra coisa. E sabe, meus queridos,
Sabe quem que vai estar lá para nos receber na linha de chegada? Não sou eu, pastor. É o próprio Senhor Jesus. E Ele vai estar com uma medalha para colocar para aqueles que cruzarem a linha. Aqueles que permaneceram firmes, inabaláveis e abundantes na obra do Senhor. De 2 milhões de pessoas que compunham esse acampamento no deserto, a presença de Deus estava ali. A coluna de nuvem durante o dia, a coluna de fogo durante a noite. Deus estava ali no meio do seu povo, acessível ao seu povo. Qualquer um podia entrar pela porta. Qualquer um. Ninguém estava proibido de entrar pela porta. Da mesma forma, Jesus Cristo é a porta da salvação. E Jesus convida a todos: venham, entrai pela porta. A porta é estreita. Ninguém podia pular, ninguém podia entrar por baixo. Não, tinha que entrar pela porta. De 2 milhões de pessoas, apenas Josué e Caleb viram e desfrutaram da terra prometida. Nem Moisés, o líder, entrou na terra. Eu não estou dizendo aqui que Moisés perdeu a salvação, não estou dizendo isso. Tá? Mas não entrou na terra prometida. Então, meus queridos, a minha pergunta é: quem vai chegar firme, mesmo com marcas, mesmo se arrastando, mas vai cruzar a linha de chegada e ser recebido pelo Senhor Jesus, que o vai levantar e dizer: servo bom e fiel, você cumpriu a carreira, você guardou a fé, como o apóstolo Paulo fala: cumpri a carreira, guardei a fé, agora a coroa da justiça me está reservada. E Paulo fala não somente a mim, mas a todos que amam a vida de Jesus. O apóstolo Paulo conheceu a Jesus na sua idade adulta. Ele era um perseguidor da igreja, era um blasfemo, e a sua vida foi transformada. Mas a sua vida depois da sua conversão, até a sua morte, foi dedicada a Jesus Cristo. Jesus Cristo, Ele diz: quem quer vir após mim, a si mesmo se negue. Você está disposto a negar-se a si mesmo, aos seus prazeres, para seguir a Jesus? Você está disposto a se identificar com Jesus? Você está disposto a falar de Jesus para as pessoas? Você está disposto a oferecer o seu tempo para servir a Deus na igreja ou fora da igreja? Se dispor para o trabalho, para o ministério. Há tanta coisa para fazer na nossa cidade, que nós podemos servir a nossa cidade. E através das nossas vidas falar de Jesus para elas. Há tanto tempo nós estamos tentando montar uma equipe para Arthur Nogueira, para o hospital de Arthur Nogueira. E é uma luta, parece que vai arrastando. E nós poderíamos falar: puxa, eu poderia dedicar 1 hora da minha semana para servir no hospital, em qualquer lugar. Servir, mostrar para as pessoas do mundo que Jesus Cristo é a minha razão de viver. A presença de Deus no seu povo, no meio do seu povo. 2 milhões de pessoas, somente Josué e Caleb entraram na terra prometida. Então hoje nós falamos essa estaca, que fala da firmeza, que estava sustentado por uma base de bronze, que fala que Jesus Cristo é essa base e que a nossa vida está fundamentada nele. Qual será a sua escolha? Você está contente com a sua vida cristã, com as suas escolhas? Com aquilo que você faz com o seu tempo? Com aquilo que você faz com o dinheiro que Deus te dá? Você está feliz? Está feliz em apenas vir na igreja de domingo? Seu coração não queima em servir? Seu coração não queima em vir na reunião de oração? Que nessa semana vamos ter uma semana inteira para clamarmos juntos como igreja
para que Deus reavive os corações? Ou eu prefiro ficar em casa assistindo a minha novelinha da Globo, da Record, né? E coisa desse tipo? Ou eu estou disposto a sacrificar a minha novelinha para vir aqui orar, clamar a Deus? É uma escolha. É uma escolha. Ou você pode ficar sentadinho no seu sofá, vendo Reels, passando o seu dedinho, vendo sobre a vida dos outros, que não te edifica em nada. E você poderia estar aqui, clamando aqui junto com o povo de Deus. Amém? Feche seus olhos. Senhor nosso Deus, obrigado por esta lição tão preciosa dessas colunas que sustentavam essa cortina, ó Deus, que falava da santidade e da justiça do Senhor. Ó Deus, essas estacas estavam tão firmes, mesmo em meio ao deserto, porque, ó Deus, elas estavam sustentadas sobre uma base de bronze, ó Deus, esticada por aquelas cordas, estacas, ó Deus, mesmo num terreno instável, de areia, mas, ó Deus, aquela base de bronze sustentava aquelas colunas, essa construção tão grande em meio ao deserto, onde o Senhor estava presente no meio do seu povo. O Senhor estava realizando grandes obras no meio do seu povo. O Senhor estava sustentando o seu povo com o pão de cada dia, com a água que eles precisavam. Tudo que eles necessitavam, o Senhor estava ali presente. E a porta estava ali, acessível a todas as pessoas que cometiam algum erro, algum pecado, que podia entrar ali por aquela porta, arrependido dos seus pecados, oferecer o seu sacrifício e sair dali justificado e perdoado. Talvez você não tenha motivação de ler a Bíblia, talvez você não tenha motivação de servir na igreja, talvez você não tenha motivação de evangelizar, talvez você não tenha motivação de vir nas reuniões de oração da igreja, talvez você não tenha motivação de servir na nossa cidade, porque o pecado tem controlado o seu coração. A sua consciência já está cauterizada pelo pecado. E o seu prazer deixou de ser o Senhor, mas o seu prazer tem sido você mesmo, a sua autossatisfação. Então todo o dinheiro que você recebe, você só investe em você mesmo. Você não tem prazer em investir na obra do Senhor, porque isso não é interessante. Mas o Deus que te dá os recursos é o Deus Todo-Poderoso. Deus, Ele tem te dado dons. Se você entregou sua vida a Jesus, você tem dons dados pelo Espírito Santo, porque a palavra de Deus fala sobre isso. E o que você tem feito com esses dons? Vir ensaiar para o grupo de louvor vai exigir sacrifício. Você vai ter que sair mais cedo, ensaiar. Dar aula para crianças vai exigir sacrifício da sua parte. Você vai ter que se preparar durante a semana. Limpar a igreja vai exigir da sua parte também um sacrifício. Você vai ter que vir antes, preparar, arrumar as coisas. Tudo que nós fazemos por Senhor vai exigir sacrifício. Mas se você não está disposto a se sacrificar por aquele que sacrificou a sua vida por você, você ainda não entendeu o Evangelho. E Jesus Cristo disse: aquele que quer vir após mim, tem que negar-se a si mesmo, tomar a cruz e seguir-me. Tem que permanecer firme, inabalável, que você almeje correr a corrida cristã e chegar na linha de chegada e receber a medalha das próprias mãos do Senhor Jesus. Nesses 30 anos, eu tenho visto muitas pessoas se perdendo no caminho, procurando caminhos alternativos e deixando o caminho de Jesus, caindo e se perdendo. Foram escolhas pessoais. Não foi por falta de conhecimento, mas por escolhas pessoais e pelo pecado governar o coração. Que Deus nos guarde de nos cairmos. O apóstolo Paulo fala: aquele pois que pensa estar em pé, cuidado.
Cuidado, para que você não seja o próximo. Então, por isso que é imprescindível uma vida de santidade. Por isso que é imprescindível uma vida de oração. Por isso que é imprescindível uma vida de estudo contínuo e diário da palavra de Deus. Nos guarde, Senhor, para permanecermos firmes, assim como Josué e Caleb. Em nome de Jesus. Amém. Nós vamos cantar, acho que os pais... Ação Bíblica, uma obra missionária com mais de 100 anos e igrejas comprometidas com a palavra de Deus.